Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 25 de outubro. Hoje é um dia muito especial para mim. É o meu aniversário de 30 anos. Hoje eu encerro um ciclo e inicio um novo, né? Hoje eu inicio oficialmente o ciclo da vida adulta. Bom, o tema do nosso devocional de hoje, ele é esperança em meio à crise. O olhar da esperança enxerga o impossível como uma oportunidade. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. Provérbios 23:18. Queridos irmãos, é inevitável que as crises elas venham em nossa vida, mas nós precisamos saber que, apesar de difícil, não é o fim. Sempre haverá vida após a crise. Sempre haverá, um lindo dia de sol após a tempestade. E o Evangelho de Jesus, ele significa exatamente essa boa notícia dos céus para nós. Você está passando por um momento ruim? Se sua resposta for sim, tem esperança, irmão, para recomeçar. Saiba que, além de uma nova vida em Jesus, Ele tem uma nova realidade para você. Tenha coragem. Ele irá fortalecê-lo, porque jamais abandona aqueles que o amam. É aquela música, e a passagem bíblica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então entenda, irmão, que o único crescimento que não é uma decisão é o crescimento físico. O crescimento, a dor do crescimento, ela é inevitável desde o nosso nascimento, né? Dói crescer, a gente sente aquela dor do crescimento. Dói aprender a andar, porque o bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele cai, ele rala o joelho. Quando os nossos dentinhos, estão nascendo na nossa fase de bebê, dói rasgar a gengiva. Então, o único crescimento que não está no nosso controle, que ele sempre vai acontecer, é o crescimento físico. Agora, o restante, irmãos, o restante dos crescimentos, eles necessitam do nosso posicionamento. Então, por isso, para crescer em meio às crises, guarde seu coração de maus sentimentos. Guarde a sua boca de más palavras, de reclamação. Apegue-se à palavra de Deus e continue se posicionando. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de perseverança, porque ele escolheu não parar diante de tantas dificuldades que ele enfrentou em sua vida. Então, não desista. Apenas use as circunstâncias contrárias como um trampolim para você alcançar novos níveis. Nos momentos de crise, nós precisamos estar firmes. E Deus, ele sempre nos oferece uma nova forma de recomeçar. É necessário acreditar e descansar nele. Você pode até não entender a razão da crise afligi-lo, mas no futuro entenderá. Porque Deus está moldando o seu caráter e aperfeiçoando a sua fé. A escolha, ela é toda sua. Qual decisão tomará? A partir de hoje, irmão, decida crescer em meio à crise, sabendo que em todo momento Deus está com você e Ele jamais o abandonará. A leitura da Bíblia de hoje, irmãos, vai ser Gênesis 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim, ele era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor.
Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda tão carrancudo? Carrancudo, né? De cara fechada. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por um acaso eu sou guarda do meu irmão? Afrontou. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso, você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da sua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor o respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste de Éden. Bom, o que nós podemos aprender com essa leitura e com essa reflexão de hoje, irmãos? Que até o que a gente falou na segunda-feira, os momentos de crise, eles virão, e a graça da vida é essa mesmo, para que os momentos de felicidade, para que os momentos de tranquilidade, eles sejam dados o seu devido valor, eles sejam dados o seu reconhecimento, há de existir o outro polo, que é os momentos de infelicidade, os momentos de dificuldade. Porque se nós só vivêssemos em plena e profunda alegria, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desafio, qual graça a vida teria, né? A gente não conseguiria nem diferenciar o que é o estar feliz e o que é o estar triste. E o que a palavra de Deus ela vem para nos dizer? Que os momentos de crise eles irão existir. Deus ele não deixará que esses momentos, ele não irá impedir, na verdade, né, que esses momentos existam. Eles vão existir e que é nossa escolha, cabe a nós o que fazer com esses momentos de crise. É aprender com eles, nos tornarmos pessoas melhores, nos aproximarmos de Deus nesses momentos, ou é reclamar, murmurar, se entregar? Reclamar é algo muito sério e que a gente não dá o devido valor, né? O que significa o clamar? Clamar é quando nós abrimos a boca para clamar algo com força, né? Proclamar, desejar. E o reclamar é o quê? Quando nós temos que refazer um trabalho, né? A palavra o refazer é que nós temos que fazer 2 vezes. Então, reclamar é você clamar 2 vezes. E o reclamar, ele sempre vem de uma clamação negativa. Então, quando você reclama por algo que você está passando na sua vida, você está clamando aquilo para a sua vida 2 vezes. Então, por isso, irmãos, vigiai a nossa boca, vigiai os nossos pensamentos nos momentos de crise. Que nesses momentos possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, buscar a entender do porquê que Deus
está permitindo que passemos por aquela prova, entender qual que é o verdadeiro significado e o que a gente pode aprender com aquela prova, ter um senso de autorresponsabilidade, de não terceirizar culpas, mas de entender por que eu estou passando por essa situação. Ela é uma responsabilidade minha? Ela é advinda de alguma atitude ou de alguma omissão minha? Porque quase 90% das vezes irmãos. Existe uma historinha que é o seguinte: tinha um rei e tinha um servo. E aí, certa vez, esse rei saiu para caçar e esse servo ele sempre o acompanhava. E nessa caça, um leão atacou o rei e comeu um pedaço do dedo do rei. E esse servo do rei, ele era muito temente a Deus. Então, em tudo ele dava graça. Se ele estivesse passando por um momento de dificuldade, em tudo ele dá graça. Porque ele entendia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ele estivesse passando pela maior prova que fosse, ele ainda assim dava graça. E dessa vez não foi diferente. Leão comeu aí um pedaço do dedo do rei e ele continuou dando graça e falou: rei, que bom, graças a Deus, foi só um pedaço do seu dedo, não foi o seu dedo todo. Você tá vivo, você tá com a mão aí, é só um pedaço do seu dedo. E o rei, obviamente, que ficou extremamente furioso com ele, né? Falou: que isso, servo? Eu acabei de ser atacado por um leão, perdi um pedaço do meu dedo e você tá dando graças a Deus? Se Deus realmente existisse, Deus não teria permitido que eu perdesse um pedaço do meu dedo. E ele, obviamente, que tentava sempre justificar, falava: não, meu querido rei. Deus, ele o livrou da morte, o livrou que algo de pior acontecesse. Em tudo dai graças. E o rei ficou mais furioso ainda e prendeu esse servo num calabouço. E deixou ele lá nesse calabouço, sem comida, sozinho, isolado de tudo. Nesse período que ele estava lá no calabouço, ele continuou dando graça. Ele em momento nenhum se revoltou com Deus. Deus, obrigado por eu estar aqui no calabouço. Eu não sei do que o Senhor está me livrando, mas em tudo eu estou te dando graça. E o rei, já com o dedo recuperado, saiu novamente para uma caçada. E nessa caçada o rei ele encontra com uma tribo canibal. E essa tribo canibal sequestra esse rei. Enfim, e aí no momento de ritual deles, eles iriam matar o rei para que ele pudesse ser comido. Mas eles verificam que o rei falta um pedaço do seu dedo. E aí eles entendem que aquele corpo ele não é puro, ele não é perfeito, ele não poderia ser levado a sacrifício. Então eles dispensam o rei, porque ele é um corpo imperfeito. Então para eles aquele corpo imperfeito faltando o dedo não servia. E eles liberam o rei e o rei volta para o seu reino. E já no caminho, ele com grande remorso, ele fala: meu Deus, meu servo estava dando graça porque eu perdi um dedo. Ainda bem que eu perdi o dedo, porque se eu tivesse perfeito nesse momento, eu não estaria voltando para o meu reino, eu teria perdido minha vida porque eu teria sido sacrificado e oferecido para aquela tribo. E ele vai diretamente para o calabouço de encontro com o servo dele. E chegado lá, ele fala: servo, me perdoe, me desculpe por ter te colocado aqui no calabouço, e conta para ele o acontecido. E o servo ainda continua falando: meu rei, em tudo dai graça. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então o rei faz um questionamento. Tudo bem, servo. Eu entendo e até concordo em partes com você, que a vontade do seu Deus, que você tanto acredita, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas o seu Deus, ele é muito injusto. Porque mesmo sabendo que você estava certo e você estava falando do nome dele para mim, ele ainda permitiu que eu tivesse um rancor no coração, não entendesse e te prendesse aqui nesse calabouço. Se Deus ele realmente fosse tão misericordioso assim, ele teria entendimento, ele não seria injusto, ele não permitiria que você ficasse preso nesse calabouço. Então o servo responde: meus irmãos, meu rei, se eu não estivesse preso nesse calabouço, eu teria lhe acompanhado nessa caçada. Você não tem um pedaço de um dos dedos das mãos,
eu tenho todos os meus membros completos. Você talvez teria voltado da caçada, mas eu não, porque o meu corpo seria oferecido em sacrifício, porque o meu corpo era inteiro e seria aceito pela tribo. Que história, né, irmãos? Então é pra gente aprender que em tudo dai graças. Às vezes você tá saindo de manhã para poder trabalhar, o pneu do carro furou, o trânsito agarrou. Irmãos, em tudo dai graças. Deus pode estar te livrando de um acidente, pode estar te livrando de algum acontecimento ruim. Em tudo dai graças. Às vezes você faz um grande planejamento de alguma viagem ou de algum planejamento profissional e nada dá certo daquilo. Você fica frustrado, você fala, caramba, Deus desistiu de mim. Irmãos, Ele não desistiu de você. Ele está te livrando de algo ruim e está preparando algo muito maior e extraordinário para você. Às vezes você ora e pede muito para que Deus selecione as pessoas que estejam na sua vida, na sua volta, e aí você perde amigos, perde o seu companheiro, e aí você se revolta com Deus. Meu Deus, tu me tiraste todo mundo que estás em volta de mim. Mas, gente, Deus, os ouvidos de Deus já estiveram em lugares que o seu não estiveram. Então, em tudo, dai graças, em tudo, tudo, tudo. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira, e aí questiona, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Talvez você com muito dinheiro não estaria tendo a sabedoria e não estaria usando esse dinheiro de uma forma sábia. Então, em tudo, dai graças. Talvez, se você não estivesse em um momento de crise, como eu já passei por esse momento de crise, e nesse momento eu pude enxergar que só Deus conseguiria me completar, resolver o meu problema, e só Ele era o suficiente. Como eu já falei para vocês, a gente já deveria entender isso desde lá do início. Mas muitas vezes na nossa vida a gente só consegue entender no momento que a gente está no deserto, no momento que a gente está subindo o nosso calvário, que Deus ele é o suficiente e que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. É isso, irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por mais esse dia que se inicia. Obrigado, Pai, por nos permitir acordar, respirar, andar. Pai, obrigado pela nossa saúde, pela nossa noite de sono. Pai, obrigado por me permitir completar mais um ano de vida ao lado das pessoas que eu amo, ao lado da minha família. Pai, abençoe esse dia que se inicia. E, Pai, dá entendimento a todos os irmãos que estão com o coração aflito, Pai, que estão passando por uma prova, por uma dificuldade. Se manifeste na vida dessas pessoas, Pai. Dai a elas o entendimento, a compreensão do trabalho que vós estáis executando na vida delas, Pai. Que elas não reclamem, que elas possam aprender com cada situação difícil, com cada deserto que elas estão passando, Pai. Que elas entendam que de fato o professor ele fica em silêncio na hora da prova, mas ele não deixa de trabalhar, Pai. Que elas possam compreender que neste momento de prova o Senhor está em silêncio, mas o Senhor continua trabalhando. E que no momento que o fardo estiver muito pesado, Pai, certamente o Senhor irá carregá-las no colo, Pai. Amém, amém, amém. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos fazer com que a palavra de Deus e que com essa reflexão ela possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque quando nós usamos a nossa boca para manifestar Deus, para permitir, deixar Deus falar, deixar Deus agir, e espalhamos isso, nós também estamos fazendo o bem. Meus queridos, tenham uma excelente quarta-feira, tenham um dia abençoado e que possamos nos encontrar na manhã de amanhã novamente.